Olá, pessoal do oitavo ano, professor Rodrigo, mais aulas de matemática, né? Hoje, nossa aula 3 é a aula 4. A aula 3 é de matemática 1, a aula 4 é de matemática 2, e a gente vai emendar aqui, num vídeo só, essas duas aulas, beleza? Então, vamos lá. Como sempre, nossa frase: esforça-te, porque é você por você mesmo. Né? É muito legal a gente entender. Quanto antes a gente entende certas coisas, menor é o nosso sofrimento. Tem coisas que a gente só entende quando a gente passa por essa dificuldade, passa por aquela provação, mas tem coisas que a gente também consegue aprender pela experiência dos outros. Então, uma coisa que a gente vê que com as pessoas é que só você pode fazer por você mesmo. Você tem a ajuda dos seus pais, né? Claro, tem pessoas mais próximas realmente que fazem coisas por você, mas no geral é você por você mesmo. Uma coisa é uma pessoa ajudar, mas a tua vida é a tua responsabilidade. Não é responsabilidade de ninguém. Alguém, claro, pode interferir na sua vida e tudo. Eu estou falando em termos gerais. O normal é que você é responsável pela sua vida. A gente gosta de culpar as pessoas, gosta de culpar as coisas, e por toda a dificuldade que a gente passa, mas a gente esquece de culpar um grande responsável pelas dificuldades que a gente passa, que é a gente mesmo. Então, gente, é muito importante que a gente tome ciência de que nós somos os responsáveis por nós. E quanto antes você tomar esta consciência, melhor você vai lidar com a sua vida e com as coisas que acontecem nela. Beleza? Muito bem. Vamos lá. E por isso que ele diz: esforça-te, porque é para ti mesmo. Então, gente, na última aula de matemática não houve atividades, porque eu não consegui explicar a matéria que eu vou explicar aqui hoje. Então, a gente vai iniciar aqui a nossa explicação hoje, né? Já continuando a nossa aula, a nossa matéria. E aí a gente vai falar de um assunto muito importante na matemática, que é a potência. Então, vamos falar de potenciação, de potência, né? Então, o que é a potência? Não tem as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão? A potenciação é mais uma operação matemática. E esta operação matemática, chamada potenciação, ela veio para nos ajudar num quesito. Reparem que aqui, vocês estão vendo aqui na tela de vocês, multiplicações cada vez maiores. Multiplicações cada vez maiores. E minha letra vai ficar um pouco garranchada, porque eu estou aqui escrevendo usando o mouse para poder dar essa aula, que hoje eu não queria fazer no papel, porque, como eu sempre explico, o arquivo fica muito grande e é muito complicado para a gente postar no YouTube, e hoje eu resolvi fazer por aqui mesmo. Então, assim, gente, nós temos aqui multiplicações. Repare que essas multiplicações, por exemplo, aqui, ó, repare que essas multiplicações multiplicações de mesmo fatores, de fatores iguais. Repare que aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 8, não. É multiplicações de números iguais. Porque potência é exatamente isso. Potência é multiplicação de fatores iguais. Então, toda vez que a gente falar de potência, a gente tem que entender isso aqui. Potência é você multiplicar números iguais. E então, Rodrigo, como é que eu faço isso numa representação de potência? Olha aí o que é a ideia. Repare que o número que eu estou multiplicando aqui na primeira multiplicação é o número 2. Aí eu vou colocar aqui o número 2. Beleza. E aí, quantas vezes eu estou multiplicando esse 2? Repare. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí eu coloco bem aqui em cima a quantidade de vezes, um númerozinho pequenininho aqui em cima, a quantidade de vezes que eu estou multiplicando esse 2. Então, aqui ficou 2 elevado a 5. 2 elevado, é assim que a gente fala, a 5.
2 elevado a 5. E o que seria 2 elevado a 5? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O 2 multiplicado 5 vezes. Repare que não é 2 vezes 5. Repare isso, não é 2 vezes 5. Até porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. Na verdade, essa conta aqui, ela dá 32. E não 10. Que 2 vezes 5 é 10. Então, não é 2 vezes 5. É 2 elevado a 5. É 2 elevado a 5. Que é a potência. Então, repare que esta conta, que era desse tamanho aqui, agora ficou sendo só isso aqui. Então, isso aqui, esquece. O que vale aqui é 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 5 é o 2 multiplicado 5 vezes. Então, se você já entendeu isso, então você já entendeu como é que vai ficar aqui a próxima, né? Então, aqui na próxima, eu tenho 2. Sabe fazer? Eu tenho aqui o 2. Tenho aqui o 2, que é o número que eu estou multiplicando. Repare que, detalhe para a potenciação, que a potenciação é multiplicação de fatores iguais. Multiplicação de fatores iguais. Então, não existe potenciação de 2 vezes 3 vezes 5, por exemplo. Isso não pode existir. Também não pode existir potenciação numa adição, numa subtração, numa divisão. Eu não posso ter 2 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Isso aí não existe. Muito menos na potenciação. Então, aqui, quantas vezes eu tenho esse 2? 6 vezes. Portanto, eu tenho 2 elevado a 6. Então, nós temos essa potenciação. Portanto, eu tenho aqui na próxima também o 2. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, eu tenho 2 elevado a 7. E, por fim, aqui eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8. Esse númerozinho que fica mais em cima, ele é menorzinho. Já já você vai ver como é que ele fica, porque aqui eu estou escrevendo fica grande, mas ele é um númerozinho menorzinho que fica nessa parte de cima. Por isso que a gente fala 2 elevado a 8. Né? Você sabe que 2 vezes 8 é 16, mas 2 elevado a 8 é um número muito maior, porque 2 elevado a 8 não é 2 vezes 8. Esse 8 aqui em cima só serve para me dizer uma coisa. Ele só serve para me dizer quantas vezes eu multipliquei o 2, porque potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu não posso ter potência multiplicando números que não são iguais, certo? Beleza? Agora a gente vai entender que cada um desses números tem um nome na potência. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 elevado a 5. Eu tenho 2 elevado a 5. O 2 é chamado de base. E esse númerozinho que fica menorzinho aqui em cima, ele é chamado de expoente. Beleza? E a resposta é chamado de potência. Se bem que esse nome potência aqui a gente vai usar várias vezes, mas não vai precisar não. A gente vai precisar muito desses dois nomes. O expoente, que é esse númerozinho que fica aqui em cima, e da base, que é o número que eu estou multiplicando. Então, você entendeu aqui o seguinte, que o 2 aqui, o 2, ele é a base. Então, a base, ele é o número que eu estou multiplicando. E o expoente é quantas vezes eu estou fazendo isso. Eu estou multiplicando esse 2. Quantas vezes? 6 vezes. Então, o expoente serve para isso. O expoente, nada mais... O expoente, gente, ele não entra na conta. O expoente apenas... O expoente, ele apenas... O expoente, ele apenas me diz quantas vezes. Portanto, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2... vezes 2, vezes 2 e vezes 2. Qual é a vantagem da potência, Rodrigo? Ora, ao invés de eu copiar isso tudo, eu copio só isso.
Entendeu? A vantagem é essa. Já pensou se tu precisasse numa conta multiplicar o 2 100 vezes? 2 vezes 2 vezes 2 e tivesse que fazer essa conta aqui multiplicando 100 vezes vezes 2 e isso aqui fosse 100 fatores. 100 fatores. Aí vai dar trabalho copiar, não vai? Mas se você botar na forma de potência, olha como é que ele fica. 2 elevado a 100. Muito melhor. 2 elevado a 100 é 2 vezes 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 2, 100 vezes. Beleza? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, e aqui vocês vão ver aqui pelos exemplos, é que a potência pode ser com qualquer número. Não existe isso, não. Mas, gente, repare que potência é algo muito simples. Olha aqui, ó. 10 elevado a 3. O que é 10 elevado a 3? Inclusive, esse elevado a 3 aqui, ele tem um nome especial, viu, gente? O elevado a 3 é chamado de cubo. Então, muitas vezes você vai ver o professor dizendo assim, 10 ao cubo. 10 ao cubo. 10 elevado ao cubo. Toda vez que você vê isso, você já entende que a potência é 3. Normalmente, quando a potência é 3, ele chama de cubo. Ele ganha esse nome especial. A gente não fala aqui 10 elevado a 3, não. A gente faz 10 elevado ao cubo. E o 2 também. O 2 recebe um nome especial. O 2, normalmente, a gente chama de quadrado. 2 elevado ao quadrado. Ou então 2 ao quadrado. São os dois números que têm nomes especiais. O restante não tem. O restante não tem. Portanto, o que é 10 elevado a 3? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10. Aí eu multiplico, ó. 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10 é 1000. Resposta 1000. Entendeu aí? Não tem muito segredo. Não é 10 vezes 3 que é 30. É 10 elevado ao cubo. Que significa que eu vou multiplicar o 10 quantas vezes? 3 vezes. Então, repare que esse númerozinho de cima, o expoente, ele só serve para isso. Para dizer quantas vezes eu tenho que multiplicar. Repare que aqui eu tenho um número com vírgula. Não tem problema, número com vírgula. 0,4 elevado a... 0,5 elevado a 4. Que seria? Deixa eu ajeitar aqui. 0,5, não tem nada tá assim. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 e vezes 0,5. Olha aí, 4 vezes. 0,5 multiplicado 4 vezes. Aí você vai multiplicar. Eu sei do resultado, que vai dar 0,0625, eu acho. Eu acho que é isso, 25 vezes 25. Pronto. Ó, dá esse resultado aqui multiplicado. Bem, eu não estou mostrando aqui como é que multiplica. Eu estou dizendo o que é que você tem que fazer para chegar nesse resultado. Olha aqui na fração. 1 sobre 3 ao quadrado. Então, seria 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Você lembra como é que multiplica a fração? Só multiplicar aqui em cima, ó. 1 vezes 1, que dá 1. 3 vezes 3, que dá 9. Pronto, já multiplicou. É fácil assim. Então, se você olhar bem, não tem muito segredo. Agora aqui nós temos algumas potências especiais. Tipo aqui, ó. 6 elevado a 1. Você pegar o 6 e repetir ele só uma vez. Então, é 6. 1 sobre 9 elevado a 1. 1 sobre 9. É só repetir o mesmo número. Quando for elevado a 1, não tem muito o que fazer. Porque ele só mandou multiplicar uma vez, né? 6 elevado a 1 é o 6 uma vez. É o 6 uma vez. Então, não tem muito o
que ficar. Agora, os especiais são esses dois aqui, ó. Esses dois aqui são especiais. É praticamente uma regra da matemática, que diz o seguinte: 5 elevado a zero. Aí você diz assim, Rodrigo, zero, né? Que é o 5 multiplicado 0 vezes. Então é zero. A lógica era para ser essa. Mas, infelizmente, não segue essa lógica. Então, uma coisa que vai ser até memorizada é toda vez que vocês verem que o expoente for zero, a resposta é 1. Não importa quem seja. Toda vez que o expoente for zero. Ó, veja bem, é diferente da base ser zero. Porque existe, por exemplo, assim, ó. 0 elevado a 7... e existe 7 elevado a zero. O que eu estou lhe explicando bem aqui é esse caso aqui, ó, que o expoente é zero. Então, 7 elevado a zero, a regra matemática manda dizer que é 1, e não 0. Agora, 0 elevado a 7 é 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, 7 vezes, que vai dar 0. Vou apagar aqui, porque eu não repeti 7 vezes. Mas a resposta é 0. Então, nesse caso aqui, repare que o 0, ele é a base. E o 7 é o expoente. Já aqui de baixo, a base é o 7. E o expoente é o 0. Então, toda vez que o expoente for 0, é que o resultado, ele é 1. Toda vez que o expoente for 0. Agora, se a base for 0, aí a resposta é 0. Beleza? Então, só para revisar aqui, o que nós estudamos lá anteriormente? Que potência é um número é uma multiplicação de números iguais. Então, se eu tiver tipo 5 vezes 5 vezes 5, eu posso transformar isso aqui numa potência, fazendo simplesmente o seguinte: quem é o número que eu estou multiplicando? O 5. Quantas vezes eu estou fazendo isso? 3. Então, ficou 5 ao cubo. Beleza? E eu posso também resolver uma conta. Eu posso resolver uma conta, tipo 4 elevado a 5, por exemplo, uma potência, fazendo o seguinte: quanto é 4 elevado a 5? É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 e vezes 4. Aí você multiplica isso aqui. Isso aqui não é 4 vezes 5, 20. E isso você tem que tomar muito cuidado, porque muita gente faz isso. Muita gente faz isso achando que é 4 vezes 5, 20. Aí perde a questão. Aí você tem que realmente multiplicar, que aí vai dar 1024. Beleza? Então, revisando isso aqui, nós estamos vendo aqui nossa potência. E para você fazer, aí você vai fazer o seguinte: você vai decidir agora o que você vai fazer. Você pode pausar o vídeo agora e fazer essas atividades, essas 3 questões aí, fazer, responder, e depois você volta para o vídeo e assiste a próxima aula. Ou então você assiste logo tudo de uma vez, deixa isso aqui anotado na matemática 1, porque agora nós vamos passar para a matemática 2. Beleza? Então, você decide, você pausa aqui, faz, ou então você assiste a matemática 2 e depois faz tudo de uma vez. Beleza? Então, dito isso, você agora vai fechar, porque aqui, viu, gente, a página 42, primeira, segunda e terceira questão, só 3 questões. Né? Agora, você vai tirar da página do seu caderno da matemática 1 e você vai lá para a matemática 2. Lá no começo do ano, eu pedi que vocês fizessem isso em matérias separadas. Então, você fecha agora a parte de matemática 1 e vai lá agora para a página de matemática 2. E aí, antes de começar, eu queria relembrar o que nós estudamos na aula anterior, que foi as semelhanças de triângulos. Nós estudamos que semelhanças de triângulo é quando esses 2 triângulos são exatamente iguais. São exatamente iguais. E para verificar se 2 triângulos são exatamente iguais, porque nós, desculpa, gente, é porque nós não estudamos semelhança de triângulo. Nós estudamos foi congruência. Agora que eu me lembrei mesmo, é congruência. Mas esses 3 casos aqui, foi 3 casos que nós estudamos da congruência, não é semelhança, tá? É congruência, houve um errozinho aqui.
Chama-se congruência. Nós estamos olhando congruência. Nós estamos olhando se os dois triângulos são iguais. Então, nós vimos lá na congruência de triângulos 3 casos. O caso AA, que é ângulo, ângulo, ângulo. Não foi esse aqui não, desculpa, gente. Não, esse aqui não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou relembrar os 3 casos que a gente conseguiu na aula passada, mas não com isso aqui não. Porque foi congruência de triângulo que nós vimos. Deixa eu buscar aqui na internet para me pegar congruência de triângulos. Vamos puxar aqui uma imagem para a gente relembrar. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu pegar aqui uma imagem já. É esse aqui, mas não está bem legal como eu quero, não. Pronto. É esse aqui mesmo. Copiar. Eu trago para cá agora. Trago para cá. Deu um problemazinho aqui, calma aí. Agora sim. Isso sim foi foi a nossa explicação da aula anterior. A gente está em espanhol, né? Pelo jeito. É espanhol, mas não tem problema, não dá para a gente entender. Então, nós vimos congruência de triângulos, onde a gente verifica se 2 triângulos são iguais. E aí nós vimos que nós temos 3 casos de congruência. O caso lado, 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 que é onde eu verifico se os 3 lados dos 2 triângulos são iguais. Tem um lado LAL, que é quando eu verifico se o lado, ângulo, lado estão iguais. Como assim, Rodrigo? Ó, esse lado aqui, que tem um tracinho, é igual a esse. Esse lado que tem 2 tracinhos é igual a esse. E no meio deles dois, eu tenho aqui um ângulo que é igual. Então, eu tenho aqui lado, ângulo, lado. E o ângulo está no meio dos 2 lados. Muito importante isso aqui. Esse ângulo tem que estar no meio dos 2 lados. Assim, do mesmo jeito aqui, o caso ALA, onde eu tenho ângulo, lado, ângulo. Então, eu tenho esse ângulo, que é igual a esse. Eu tenho esse ângulo aqui, que é igual a esse. Então, eu tenho ângulo, ângulo. Repare que no meio deles, eu tenho um lado com um tracinho, que significa que esse lado é igual a esse aqui. Então, é o caso ALA. Então, nós temos aqui os 3 casos. Beleza? Então, daqui, a gente vai partir para essa explicação aqui. Pergunta-se: os triângulos ABC, que é esse primeiro triângulo, e MNP são congruentes. Lembre-se que isso aqui, gente, é uma atividade que foi passada na aula anterior, depois que eu fiz a explicação. Essa atividade, deixa eu ver qual é a página. Da página 85. Viu? Página 85 do livro de vocês, foi passada essa atividadezinha aí. Muito bem. Então, vamos analisar. Ele pergunta qual é o caso que justifica que esses 2 triângulos são congruentes. Então, vamos olhar. Vamos olhar aqui, nós temos esse lado aqui que tem 3 tracinhos, é igual a esse lado aqui que tem 3 tracinhos. Então, nós temos um lado igual ao outro. Temos um lado. Esse lado que tem 2 tracinhos aqui, tem um lado que tem 2 tracinhos aqui. Então, nós temos mais um lado igual ao outro lado. O terceiro lado não tem nada, então não posso afirmar nada. Mas eu tenho bem aqui um ângulo que tem um tracinho no meio, e aqui eu tenho um ângulo que tem um tracinho no meio, e está no meio justamente, está no meio dos 2 lados. Então, a minha resposta para a primeira questão é o caso LAL. Né? Ó, vamos ver aqui no caso anterior, é esse caso aqui do meio, ó, LAL, lado, ângulo, lado. Eu tenho 2 triângulos onde eu analisei 2 lados iguais, e no meio desses 2 lados tem um ângulo que é
igual também nos dois. Por que você sabe, Rodrigo? Porque esse ângulo tem um tracinho e esse ângulo aqui também tem um tracinho. Beleza? Muito bem. Agora, aqui na letra B, eu também tenho aqui dois triângulos. Será que eles são congruentes? Vamos analisar se eles são congruentes. Ah, a questão já está dizendo. Nessa figura, o ângulo B e E são congruentes. Então, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, eles são congruentes, eles são iguais. Esse ângulo aqui. E o lado AB, que é esse lado aqui, ó, AB, o lado AB, ele é igual com esse lado aqui. Beleza. Mas você está notando que não se encaixou em nenhum dos casos, né? Ah, não, se encaixa sim. Ó, esse ângulo aqui é de 90 graus. E esse ângulo aqui também é de 90 graus. Então, nós temos o caso ALA. ALA. Ângulo, lado, ângulo. E o lado está no meio dos dois ângulos. Vamos verificar aqui, ó. Tá aqui ele, ó. ALA. Perfeito. Então, nós temos, realmente, esses dois triângulos são iguais. Se eles são iguais, só que esse triângulo aqui de baixo, ele está de cabeça para baixo, né? Então, não sei se vocês conseguem perceber, vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês conseguem perceber, que esse lado de 4 centímetros, ele é correspondente desse lado X. Então, significa dizer que X ele vale 4 centímetros, porque esses dois triângulos são iguais, e eu estou notando que esse lado, que vale 4 centímetros, ele é correspondente desse lado X, porque vocês estão notando que os dois triângulos, um está de cabeça para baixo em relação ao outro. Agora, repare que essa medida 5, ele é correspondente desse Y bem aqui. Significa que o valor de Y é exatamente igual a 5 centímetros. Beleza? Corrija aí o seu. Aí a gente vai passar para a nossa próxima matéria. Na verdade, nós vamos passar agora, gente, para uma matéria que nós já estudamos esse ano e nós vamos revisar. O Plano Mensal de Matemática pediu que a gente revisasse esse conteúdo e eu vou revisar ele. O que é agora que nós vamos ver a partir de agora? A área das figuras geométricas. Nós já estudamos a área das figuras geométricas? Sim. Me lembro tantas vezes que eu falei para vocês que a fórmula básica da área é base vezes altura. Base vezes altura. Muitas vezes eu falei sobre isso. Inclusive, mostrando que o quadrado, ele é base vezes altura. Mas, Rodrigo, você tem aí uma letra H. É porque muitos autores costumam usar a letra H aqui para representar a altura. Mas tanto faz ser a letra H como ser a letra A. Mesma coisa. Vamos lembrar que a área do quadrado é só multiplicar base vezes altura. Então, essa é a base e essa é a altura. É só multiplicar. Não tem segredo. Base vezes altura. O retângulo também tem a mesma fórmula, base vezes altura. Portanto, é só multiplicar esses dois aqui, ó. Aí você já tem a área. O triângulo, você tem base vezes altura, mas dividido por 2. Aqui o triângulo. É base vezes altura, mas dividido por 2. Tá certo? Então, repare que todos eles têm essa história de base vezes altura. O quadrado, qual é a área? Você lembra que é a área, gente? Área é o espaço de dentro da figura. Então, no caso aqui do quadrado, esse espaço lilás aqui de dentro da figura, esse espaço lilás aqui, a gente chama de área. Assim como nas outras figuras. Certo? Então, como é que calcula a área do quadrado? Base vezes altura. Como é que calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura, só que dividido para 2. Tem que lembrar desse detalhe. E o trapézio tem uma particularidade, base vezes altura. O problema, ó, base vezes altura. Só que o trapézio tem 2 bases. Porque em todo trapézio existe uma base maior e uma base menor.
e você tem que somar essas duas bases aqui. Então, o trapézio tem a mesma fórmula do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. É a mesma fórmula. Porém, esta base aqui, como ele tem duas bases, uma grande e uma pequena, então você tem que somar essas duas bases. Você tem que somar base mais base, vezes altura dividido para 2. Gente, todas essas fórmulas, todas essas figuras, já foi assunto de matéria nossa lá no primeiro mês. Então, na verdade, nós não estamos aqui passando matéria nova. Nós estamos relembrando matéria que nós já estudamos. Beleza? Vamos ver aqui como é que funciona na prática. Repare aqui na primeira figura, o quadrado. O quadrado aqui. Qual é a área desse quadrado? Então, eu tenho aqui a base, eu tenho aqui a altura, portanto, a área desse quadrado é base vezes altura. É muito simples, gente. Então, a área do quadrado vai ser 8 vezes 8. Então, a área do quadrado vai ser 64 centímetros quadrados. Aí tem que botar esse doisinho aqui, ó. Lembra lá do expoente? Tem que botar o doisinho aqui em cima, viu? A área, 8 vezes 8, 64. Simples, tá aí, respondido. Vamos ver a área desse retângulo. A área desse retângulo também é base vezes altura. Base vezes altura. Portanto, quem é a base? Você está vendo ali embaixo é o 12. E a altura? 5. 12 vezes 5 é exatamente 60 centímetros quadrados. Repare que muito simples. Não tem segredo. Não tem segredo. Você só faz multiplicar. Aqui é a base, aqui é a altura. A base aqui embaixo é a mesma aqui em cima. A altura desse lado é a mesma desse outro lado. Beleza? Agora vamos ver aqui do triângulo. O triângulo, ele não basta você só multiplicar base vezes altura. Então, a área do triângulo realmente é base vezes altura. Que vocês estão vendo que aqui é a base e aqui é a altura. Mas, professor, por que a altura está dentro da figura? Porque, gente, a altura tem que ser uma reta em pé, na vertical. Uma reta vertical. Ele não pode ser uma reta inclinada. Isso aqui, gente, ó, está inclinado. Então, isso aqui não pode ser uma altura de uma coisa. Eu não posso medir a altura de uma coisa inclinada. Ela tem que ser medida em pé. Por isso que essa é a base e essa é a altura. A altura é 6. Só, gente, que conta é 8 vezes 6? É 48. Mas você tem que dividir isso aqui para 2. A área do triângulo tem isso. Então, vai ficar 48 dividido para 2. Aí vai dar a área, que é 24. 24 centímetros quadrados. Está garranchado porque eu preciso fazer... Eu estou escrevendo segurando o mouse, viu? Não é com a caneta na mão, não. Então, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. E a área do trapézio? Base vezes altura, dividido por 2. Só que a base, você tem que somar esses dois aqui, ó. A base maior e a base menor. Então, você tem que fazer 12 mais 8, ou 12 mais 20, que dá 32. Então, a área do trapézio vai ficar assim, ó. 32, que é a base, vezes a altura, que é 4 aqui, ó. Essa que é a altura, 4, vezes 4, dividido para 2. 32 vezes 4 dá 128. Dividido para 2 dá 64 centímetros quadrados. Ok? Então, repare que a área do trapézio é a mesma área do triângulo. É a mesma área. Só que o trapézio não tem bases iguais. As bases do trapézio são diferentes. Então, tem uma base maior e tem uma base menor. Então, você tem que somar essas duas bases.
Então, eu somei aqui 20 mais 12, que dá 32. Aí eu fiz base vezes altura dividido por 2. E aí tinha o meu resultado. Beleza, gente? Então, dada essa explicação, que é bem simples, como vocês podem ver, não tem muito o que se explicar, agora vocês vão fazer a atividade. Então, a atividade que vocês vão fazer é o seguinte, essas figuras... Oh, desculpa, gente, é a mesma da outra, é essas figuras aqui, ó. Pronto. Vala, meu Deus, é as mesmas, ó. Desculpem, pessoal. Cometi mais um erro aqui, calma aí. Pois é exatamente as mesmas figuras, as mesmas medidas, ó. Incrível, incrível, incrível aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, para vocês tentarem fazer, vamos lá. Calma aí. Vou ajeitar isso aqui, tá? Ó, vai ser essas medidas aqui, tá? Por incrível que pareça, foram as mesmas medidas que eu usei no exemplo. Eu não tinha percebido. Não, a gente conserta aqui. Consegue consertar aqui. Deixa eu ver. Não, deixa esse 4 aí. Tá? Pronto, gente, está aqui, ó. Pronto. Essa é a atividade. Vocês desenhem essas figuras, coloquem essas medidas e façam do mesmo jeito que eu acabei de fazer aqui agora há pouco. Beleza? Dá um print nessa tela, se quiser. Pausa o vídeo agora, tá bom? E aí vocês fazem. E aí, pessoal, até a próxima. Bom final de semana para vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais.